Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Burgo, eu sou analista de valores mobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Bom, meus amigos, essa semana eu trouxe para vocês a análise de um ETF que tem como objetivo se expor ao preço do Bitcoin e, além disso, gerar uma alta distribuição mensal. Então a ideia desse vídeo é trazer uma análise um pouco mais racional, mostrar como que esse ETF gera esses dividendos mensais e principalmente entender se essa é ou não uma estratégia eficiente, porque no fim a gente precisa sempre analisar o retorno total de uma estratégia e não somente os dividendos, não somente as distribuições. Ou seja, devemos considerar também a valorização das cotas. Então vamos trazer aqui para vocês uma análise geral do ETF, como que ele gera esses dividendos mensais e qual que é a expectativa de retorno que a gente pode ter com relação a esse tipo de estratégia. Bom, estou falando do COI11, que é um ETF da gestora Buena Vista, que tem como objetivo se expor ao preço do Bitcoin e gerar esses altos dividendos mensais. O ETF foi criado em dezembro, foi listado em dezembro de 2024, é um ETF relativamente novo, já tem um patrimônio líquido aí de 171 milhões de reais e gerou no último mês, em julho de 2025, 2,25% de dividendos. Isso que chama muito a atenção dos investidores, tá? Essas altas distribuições. Tem uma taxa de administração de 0,98% ao ano, que eu considero um pouco alta, mas para ETFs que utilizam estratégias mais sofisticadas, é normal ter essa taxa de administração aí um pouco mais alta. Com relação à estratégia do COI11, então basicamente o COI11 ele gera esses dividendos mensais utilizando uma estratégia com derivativos. Esses dividendos são chamados no mercado financeiro de dividendos sintéticos, onde basicamente ao vender opções, que são os derivativos, né, ele recebe um prêmio, que são esses dividendos sintéticos. Então quando a gente olha aqui a metodologia do COI11, a gente observa que ele replica um índice chamado News Bitcoin High Income ETF, que é composto por uma carteira de opções de compra, call options escalonadas. A estratégia de opções de compra visa trazer renda adicional para a carteira mensalmente. Então, basicamente, quando a gente abre aqui a metodologia do COI11, a gente observa justamente isso. A carteira de opções é rebalanceada mensalmente, sendo que as opções de compra vendidas estão fora do dinheiro ao início de cada operação, ou seja, tem seu preço de exercício superior ao preço à vista do ativo subjacente. Isso permite que o fundo obtenha uma renda adicional sem assumir nenhuma alavancagem. Então, basicamente, o que o fundo faz? Conforme está descrito na sua metodologia, ele vende opções de compra fora do dinheiro. Então, ao vender essas opções de compra, ele recebe um prêmio. Só que é importante a gente entender que ao vender uma opção de compra, o fundo ele adquire uma obrigação e o investidor que comprou essa opção de compra, ele adquire um direito. Então, como é que funciona? Então, vamos pensar a seguinte situação. O preço do Bitcoin está valendo R$100. O COI11, o ETF, ele vende uma opção de compra, tá? De R$140, que é chamado de preço de strike, para uma data de vencimento específica. Caso nessa data de vencimento o preço do Bitcoin fique acima desses R$140, que é o preço de strike, a opção vai ser exercida. O que quer dizer? Que a pessoa que comprou essa opção, ela vai exercer o direito de comprar o Bitcoin por R$140. Mesmo que ele esteja valendo 150, 160, o COI11, ou seja, o ETF vai ser obrigado a vender os ETFs, ou seja, ele vai ter que entregar os ETFs, desculpa, vai ter que entregar os Bitcoins por um preço abaixo do que ele realmente vale. Então a gente fala que isso aí é o pior cenário para o COI11, porque ele vai ser exercido e vai ter que entregar seus Bitcoins a um preço menor do que ele realmente vale. Agora, caso numa data de vencimento o preço do Bitcoin fique abaixo dos R$140, aquela opção que o COI11 vendeu, né, que o ETF vendeu, ela vira pó. Então, ou seja, ele não vai ser exercido. Então, esse é o melhor cenário, porque ao vender aquela opção, ele embolsou um prêmio, que é o dividendo sintético, e ele não exerceu, e a pessoa que comprou, né, o investidor que comprou aquela opção, não exerceu o seu direito, porque o preço do Bitcoin não chegou naquele preço de strike. Então, digamos, esse é o melhor cenário para o COI11, porque ele realmente absorve o prêmio e não precisa entregar os seus Bitcoins a um preço abaixo do mercado. Então, aqui a gente começa a entender o seguinte, né? Essas altas distribuições mensais, ela não pode ser considerada como um free money, como um dinheiro grátis.
ela vem de algum lugar. O investidor ele abre mão de alguma coisa para ter essa alta distribuição mensal. Então, quando a gente observa esse esquema aqui, digamos, de opções, né, esse lançamento de opções de compra, a gente observa que o investidor ele abre mão do potencial de alta do ativo subjacente, que nesse caso aqui é o Bitcoin, em troca dessas altas distribuições mensais. E o que a gente precisa observar é se essas altas distribuições mensais, ou seja, esses prêmios que o fundo recebe por vender essas opções, compensam, certo? Essa perda do potencial de alta do ativo. Então é isso que a gente vai ter que mensurar, e a gente mensura isso aí analisando o retorno total do ativo, ou seja, tanto a valorização das cotas quanto as distribuições mensais. E não avalia a estratégia somente pelas distribuições. A gente tem que colocar tudo no mesmo contexto. O retorno total realmente da estratégia. E comparar essa estratégia do Coin11 com uma simples exposição ao Bitcoin. Quem que realmente entrega o melhor retorno? O maior retorno total, digamos assim. Isso que realmente importa. Então o exercício que eu quero trazer aqui para vocês hoje, essa provocação, é justamente essa. É não focar somente nessas distribuições, analisar também o desempenho da cota. Como que essa cota está reagindo no mercado? Porque não adianta nada você estar recebendo altas distribuições e seu principal ali está, digamos, sendo inclusive às vezes até corroído pela inflação, ele não está valorizando. Então a gente precisa colocar tanto a valorização das cotas quanto as distribuições dentro do mesmo pacote para avaliar o retorno total da estratégia. E é o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, pegando o histórico do Coin11, que ele é relativamente novo, o ETF foi criado lá em dezembro de 2024, então a gente já consegue observar alguma coisa aqui com relação a essa estratégia. De dezembro de 2024 até 2025, até julho de 2025, nós tivemos aqui um intervalo que o Bitcoin ele meio que andou de lado. Então, se a gente observar nessa linha vermelha desse gráfico aqui, nós temos exatamente o desempenho do Bitcoin. Mais especificamente um ETF que replica o preço do Bitcoin e não tem essa estratégia de dividendos sintéticos. Já nessa linha azul, a gente tem justamente o que? O Coin11, a estratégia do Coin11, tá? Que além de se expor ao preço do Bitcoin, gera esses dividendos sintéticos. E essa linha azul está considerando que esses dividendos estão sendo reinvestidos. Já na linha verde, eu tenho também o desempenho do Coin11, mas num cenário onde um investidor estaria gastando todos esses dividendos. Então a gente teria somente a variação da cota, sem considerar o reinvestimento desses dividendos sintéticos. Então nesse período específico de dezembro de 2024 até 2025, a estratégia do Coin11 ela funcionou bem. Ela entregou um retorno superior a uma simples exposição ao Bitcoin. Isso ocorre porque essas estratégias de dividendos sintéticos que utilizam opções, derivativos, elas tendem a funcionar durante mercados lateralizados ou mercados em queda, quando o ativo está indo em queda, que é o que a gente realmente consegue observar. De dezembro de 2024 até 2025, o Bitcoin basicamente andou de lado, teve uma queda ali em março de 2025, mas no geral, nessa janela específica, ele praticamente andou de lado. Então, esse cenário, esse comportamento do preço do Bitcoin, ele é muito favorável para a estratégia de dividendos sintéticos. Porém, tem um detalhe que nós temos que observar aqui, é que essa linha azul, que seria a performance do Coin11 reinvestindo os dividendos, ela não considera o imposto sobre os dividendos. Porque aqui no Brasil, todo ETF que distribui, existe uma retenção de 15% dessas distribuições, e 15% de imposto na fonte sobre essas distribuições. Então o retorno líquido aqui ele seria até menor que esses 10,52%, porque grande parte dos retornos do Coin11 vem das distribuições e as distribuições são tributadas em 15% na fonte. Então o retorno líquido aqui poderia ficar até algo muito próximo com uma simples variação ao preço do Bitcoin. Quando nós observamos agora esse mesmo gráfico do retorno acumulado, porém em janelas móveis de um mês, o que a gente observa? Ó? Em alguns períodos, essa linha azul mostra que a estratégia do Coin11 realmente entregou retornos superiores a uma simples exposição ao Bitcoin. Porém, na medida em que o Bitcoin vai subindo, ou seja, num período de alta do Bitcoin, a gente observa que a estratégia do Bitcoin, ou seja, uma simples exposição ao Bitcoin, entregou retornos superiores à do Coin11. Por quê? Porque provavelmente durante um período de alta do Bitcoin, aquelas opções começaram a ser exercidas e o ETF, né, o fundo, passou a ter que vender Bitcoins com valor abaixo do que ele realmente vale. Isso aí influenciou o quê? Na valorização da cota. Então é importante observar
observar que em períodos de alta, a estratégia do COI 11 ela não vai funcionar muito bem. Ela realmente vai te entregar um retorno inferior a uma simples exposição ao Bitcoin. Então o exercício que a gente tem que fazer agora é o seguinte, né? Qual a expectativa de retorno que nós temos para o Bitcoin pelos próximos anos? Você espera que ele fique muito tempo lateralizado? Você espera períodos grandes de queda? Então são coisas que nós temos que pensar para avaliar se faz sentido se expor ao Bitcoin através de uma simples exposição, como esse ETF aqui, né, o QBTC11, foi o que eu utilizei para fazer essa simulação, ou através do COI 11. Então são perguntas que a gente tem que realmente fazer para tentar entender se faz sentido essa exposição do COI 11, porque ela vai funcionar em períodos muito específicos, como em mercados lateralizados e períodos de baixa. Eu trouxe agora para vocês aqui um outro ETF que tem também uma estratégia muito semelhante do COI 11, né? Que, ou seja, ele busca se expor ao preço do Bitcoin e gerar dividendos sintéticos vendendo essas opções, tá? Que é o YBTC. Ele é um ETF lá nos Estados Unidos e ele tem uma estratégia muito semelhante aí com o COI 11, só que ele tem um período maior de análise. Ele foi criado lá em janeiro de 2024. E o que a gente observa nesse gráfico aqui do retorno acumulado? Nessa linha vermelha, nós temos o desempenho do Bitcoin, representado pelo ETF BIT, né, uma simples exposição ao Bitcoin, nesse período aí de 1 ano e 10 meses. O Bitcoin cresceu 178% em dólar. Nessa linha azul, nós temos a estratégia do YBTC, tá? Reinvestindo os dividendos sintéticos, e a gente teve um retorno aí de 74%. E nessa linha verde, a gente tem o desempenho da cota do YBTC, caso você gastasse, né? Caso você não reinvestisse todos os dividendos sintéticos que foram gerados. Então a gente observa o quê? Em períodos de alta do Bitcoin, não faz sentido essa estratégia do COI 11. Ela vai entregar retornos bem inferiores a uma simples exposição ao índice. Então quando a gente projeta um investimento para os próximos 5, 10, 15 anos, o que realmente faz sentido? Se uma simples exposição ao Bitcoin ou trocar todo o potencial de alta do Bitcoin por uma distribuição mensal? Lembrando que essa distribuição mensal, esses dividendos, você poderia gerar fazendo vendas mensais ou anuais de uma simples exposição de um ETF aqui no Bitcoin. Seria basicamente a mesma coisa, porque quando o YBTC nesse caso aqui distribui aqueles dividendos, aquele valor que ele é distribuído é descontado da cota. Então dá para considerar como se fosse uma venda também. Então tu poderia vender cotas, digamos, um percentual controlado aqui da tua posição em Bitcoin e gerar a tua própria renda mensal, a tua renda passiva. Tem um vídeo no meu canal onde eu mostro que você não precisa necessariamente receber dividendos para gerar renda passiva. Eu simulei um portfólio desde 2003, me gerando renda passiva, né, durante 22 anos, sem ter pago R$1 de dividendos. Somente efetuando vendas anuais, tá? Porém com um percentual controlado, um percentual que garanta o crescimento real do meu patrimônio. Então quem tiver interesse, tem um vídeo no meu canal sobre esse assunto, o vídeo ficou muito bom. Quando a gente observa agora esse mesmo gráfico do retorno acumulado do YBTC versus IBIT em janelas móveis de 12 meses, né, em janelas curtinhas de tempo, a gente observa que em quase 100% dessas janelas o IBIT entregou um retorno superior ao YBTC. Então aqui a gente observa que não sei se faz tanto sentido se expor a uma estratégia de dividendos sintéticos com um ativo que tem uma expectativa de retorno tão grande como as pessoas têm com relação ao Bitcoin. Provavelmente você vai deixar de surfar essa alta do Bitcoin em troca dessas distribuições mensais. Aqui eu trouxe para vocês, ó, o YBTC, ele tem também altas distribuições, né? Então a última distribuição que ele fez aqui em agosto de dia 5 de agosto, agora de 2025, ele entregou o equivalente a 1% de dividend yield, só que ele faz essas distribuições 3 vezes por mês. Só. Em julho ele distribuiu dia 29, dia 22 e dia 15 de julho. Dia 8 de julho e dia 1º de julho. Não, minto, ó, 1, 2, 3, 4, 5 distribuições no mesmo mês. Então tu vê que ele distribui sim altos dividendos também, assim como o COI 11. Talvez a estratégia não seja exatamente igual, mas a essência delas é a mesma, né? Fazer realmente gerar esse dividendo sintético através realmente de derivativos. Qual que é a minha conclusão? Eu particularmente eu não acho eficiente essas estratégias de dividendos sintéticos, principalmente se você está numa fase de acumulação, se você está projetando, está com planejamento de acúmulo de patrimônio, um planejamento de longo prazo, não faz sentido nenhum, porque a gente observou que uma estratégia de dividendos sintéticos tende a entregar um retorno total inferior do que uma simples exposição ao ativo subjacente, né? Que nesse caso aqui a gente está usando o próprio Bitcoin.
E é complicado porque o meu intuito de trazer esse vídeo é mostrar para as pessoas que esses dividendos sintéticos, ele não é um dinheiro grátis. Você teve que abrir mão de alguma coisa para receber aquela alta distribuição. Então, quando a gente vê uma propaganda de que Bitcoin mais dividendos, as pessoas criam uma ilusão de que, que elas vão surfar toda a alta do Bitcoin mais essas distribuições, o que não ocorre na prática. Nós observamos que você perde realmente a grande parte da alta do Bitcoin, você acaba perdendo, né? Você perde o potencial de alta do Bitcoin ao se expor a uma estratégia de dividendos sintéticos. E como eu mencionei para vocês também, vocês conseguem gerar renda passiva com vendas controladas todos os meses, que é basicamente a mesma coisa. Porém, eu entendo que existe, digamos, um apelo emocional. As pessoas têm uma certa aversão de vender parte do patrimônio, porque elas criam também uma falsa sensação de que estão, digamos, dilapidando o seu patrimônio, só que não é isso que ocorre. Desde que você faça vendas controladas, ou seja, um percentual controlado, é exatamente a mesma coisa aí do que você receber dividendos, já que os dividendos são descontados da cota do ETF. Então, eu entendo também que receber os dividendos causa um conforto mental, porque as pessoas não vão precisar fazer aquela venda, né? Então, tudo isso aí acaba sendo um ponto positivo para ajudar, digamos, o investidor, mas tem hora que a gente precisa pensar um pouco mais pelo lado racional e observar realmente ter um pensamento de segundo nível, né? Não observar somente os dividendos, mas sim o retorno total daquela estratégia. Qual a expectativa de retorno que nós vamos ter com aquela estratégia? Talvez se você está numa fase de acumulação, desculpas, uma fase de usufruto, de aposentadoria, e você não tenha mais tanta preocupação de acumular mais patrimônio, e sim gerar uma renda com aquele patrimônio e também facilitar a geração dessa renda, né? Não ter que ficar efetuando vendas, talvez possa fazer sentido esse tipo de estratégia. Não vou ser aqui tão, digamos, ao extremo, né? Dizer que ela é ineficiente em todos os casos, que talvez digamos, nesse contexto de alguém realmente em uma fase de aposentadoria poderia fazer sentido, pensando, digamos, no maior conforto nessa geração de renda, né? Que, como eu mencionei, as pessoas têm uma certa aversão de vender parte do patrimônio, aquilo ali pode machucar um pouco, psicologicamente pode afetar um pouco, e quando você recebe dividendo sem, entre aspas, efetuar vendas, isso causa um conforto emocional um pouco melhor. Mas é sempre bom a gente pensar pelo lado racional. Se você está numa fase de acumulação de patrimônio, se você é novo e quer realmente aproveitar todo o potencial de alta do Bitcoin, realmente essa estratégia aí não faz o menor sentido. Bom, meus amigos, esse era o vídeo que eu tinha para vocês da semana. Eu espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês.